Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos mergulhar em um assunto super importante da matemática: os erros numéricos. Sei que pode parecer um tema complexo, mas prometo explicar de uma forma bem tranquila e didática. Você já parou para pensar por que às vezes nossas calculadoras mostram resultados diferentes? Ou por que computadores podem dar respostas ligeiramente distintas para o mesmo cálculo? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Vamos começar falando sobre o erro absoluto. Imagina que você está medindo o comprimento da sua mesa com uma régua. Você mede e encontra 1 metro, mas na verdade ela tem 1,02 metros. A diferença entre o valor real e o valor medido, que neste caso é 0,02 metros, é o que chamamos de erro absoluto. Simples, não é? Agora, vem o erro relativo. Ele é basicamente o erro absoluto dividido pelo valor real, geralmente expresso em porcentagem. No exemplo da mesa, seria 0,02 dividido por 1,02, multiplicado por cento, que dá aproximadamente 1,96%. O erro relativo nos ajuda a entender melhor a dimensão do erro em relação ao valor total. Mas e quando falamos de computadores e calculadoras? É aí que entram o erro de truncamento e o arredondamento. Vamos usar um exemplo bem comum. O número π, 3,141592,653. Como ele é infinito, precisamos decidir onde cortar esse número. No truncamento, simplesmente cortamos os dígitos após certa casa decimal. Se decidirmos usar 3 casas decimais, o π seria 3,141, ignorando todo o resto. É como se pegássemos uma tesoura e cortássemos todos os números depois. Já no arredondamento, olhamos para o próximo dígito para decidir se aumentamos ou não o último número que queremos manter. Se o próximo número for 5 ou maior, arredondamos para cima. Se for menor que 5, mantemos como está. Então, se quisermos arredondar π para 3 casas decimais, seria 3,142, porque o próximo dígito é 5. Um exemplo prático. Imagine que você está programando um jogo e precisa calcular a trajetória de uma bola. Se você usar o erro de truncamento, pode ter uma pequena diferença na precisão, comparado ao erro de arredondamento. Em cálculos simples, essa diferença pode parecer insignificante, mas em cálculos complexos ou repetitivos, pode causar divergências importantes. É importante entender que erros numéricos são inevitáveis em computação e medições do mundo real. Mas o assunto fica ainda mais interessante quando falamos de operações aritméticas em computadores. Vocês já pararam para pensar como um computador lida com números decimais? Ele usa o que chamamos de ponto flutuante, uma forma de representar números reais com uma quantidade limitada de dígitos. Na adição e subtração, os erros podem se acumular quando somamos ou subtraímos números com ordens de grandeza muito diferentes. É como tentar somar o peso de uma formiga ao peso de um elefante. Alguns detalhes podem se perder no processo. Na multiplicação e divisão, os erros tendem a se propagar de forma multiplicativa. Se temos um número com erro de 1% multiplicado por outro com erro de 2%, o resultado pode ter um erro de até 3%. É como aquela história do telefone sem fio. A mensagem vai se modificando a cada passagem. Um exemplo prático. Imagine um engenheiro calculando a quantidade de concreto necessária para uma construção. Se ele usar medidas com erros pequenos, mas fizer muitas operações em sequência, o resultado final pode ter uma diferença significativa do valor real, impactando custos e segurança. O segredo é saber qual margem de erro é aceitável para cada situação. Em um cálculo de engenharia para construir uma ponte, por exemplo, precisamos de muito mais precisão do que para calcular quanto cada amigo vai pagar em uma conta de restaurante. Também é fundamental entender que diferentes aplicações toleram diferentes níveis de erro. Em alguns casos, como em cálculos financeiros ou projetos de engenharia, precisamos ser extremamente precisos. Em outros, uma aproximação razoável já é suficiente. E lembrem-se, erros numéricos são uma realidade em matemática aplicada e computação. O importante é saber identificá-los, entender como se propagam e usar as técnicas adequadas para minimizar seus impactos. Vou deixar uma dica valiosa. Quando estiver resolvendo problemas que envolvem muitos cálculos, sempre pense sobre qual nível de precisão você realmente precisa. Às vezes, carregar muitas casas decimais só vai complicar seu trabalho sem trazer benefícios reais. E sabe o que é mais legal? Esse conhecimento sobre erros numéricos é super útil em várias áreas: engenharia, física, economia, programação e até em situações do dia a dia. Quando você entende esses conceitos, consegue tomar decisões melhores sobre qual precisão usar em seus cálculos.
Pessoal, espero que vocês tenham curtido essa explicação sobre erros numéricos. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Vou trazer mais conteúdos assim, explicando matemática de um jeito descomplicado. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo com mais matemática, para facilitar sua vida. Um abraço.